Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um que está inscrito no nosso canal, no YouTube, a Assembleia de Deus, Flórida Paulista. E eu quero convidar você a compartilhar esse endereço do nosso site da Assembleia de Deus, de Flórida Paulista, a amigos, a irmãos, a familiares, para poderes estarem ali aprendendo a palavra de Deus, sendo consolado pela palavra de Deus e participar ali, das lives que ali estão. Neste momento eu estou fazendo aqui estou fazendo aqui um vídeo da nossa escola bíblica que está atrasado e eu não consegui fazer. Por 2 vezes eu tentei pelo Facebook, mas infelizmente houve alguns problemas e acabei não tendo êxito em fazer essas escolas. Então, para me colocar ela em dia, então vamos começar pela primeira, que é a 5ª lição, que era para ser ministrada no dia 3 de maio, o primeiro domingo desse mês de maio ao qual nós estamos, e que tem por tema Libertos do Pecado para uma Vida em Cristo. Nós estamos estudando o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. E o título da lição é A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo na promessa. O nosso textuário vai dizer aqui o seguinte, Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente em Cristo. Efésios 2, 4 e 5. A verdade prática nos diz o seguinte: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. O que estaremos estudando hoje é uma doutrina importantíssima acerca da nossa salvação, aonde nós vemos aqui nessa verdade prática que pela maravilhosa graça divina, ou seja, um favor ao qual recebemos de Deus, não sendo merecedores, fomos libertos da escravidão do pecado. Não vivemos mais para o pecado. Fomos perdoados e salvos da condenação, ou seja, do juízo que o pecado traz, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E, é claro, a promessa dentro da salvação, que é a vida eterna com Deus na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. A nossa leitura bíblica em classe está escrito na carta de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 10, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos,
por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O objetivo geral dessa lição é revelar a graça salvadora de Cristo, que nos garante a vida eterna. Ou seja, nós estaremos estudando nessa lição a grande revelação da salvação na pessoa de Cristo Jesus para conosco, nos garantindo a vida eterna dos céus. O nosso comentarista, ele começa a sua introdução dizendo o seguinte: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutem de uma nova vida em Cristo. Nós bem sabemos que Paulo, ele escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5 e versículo de número 17, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e versículo de número 17, é um versículo bem conhecido, mas para mim não errar, quero ler aqui, está escrito: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então nós vemos que nós recebemos de Deus, pela sua misericórdia, uma demonstração do amor de Deus. É interessante que muitas pessoas, diante de dificuldade, diante de adversidade, eles questionam o amor de Deus. Eles questionam a bondade de Deus para conosco, a misericórdia dele, mas Deus já demonstrou este amor. Para dizer a verdade, todos os dias, quando nós acordamos, ainda com vida e com a oportunidade de podermos termos a oportunidade de arrependermos dos nossos pecados, todo dia que ainda os homens acordam e podem se arrepender, podem se voltar para Deus, pedir perdão a Deus, aceitar Jesus como Salvador, isso é a bondade de Deus e o amor de Deus sendo demonstrado para com os homens. E como disse aqui o apóstolo Paulo, assim que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas ficaram para trás. Ou seja, quando aceitamos Jesus Cristo, nós estamos libertos do poder do pecado, não somos mais escravos do pecado, estamos livres do poder do pecado sobre a nossa vida e estamos vivendo em uma novidade de vida em Cristo Jesus. Nós temos o primeiro tópico, que tem por título a antiga natureza morta em ofensas e pecado. E nós vamos então estar dando início a esse primeiro tópico, que está dividido em 2 subtópicos. O primeiro é a nossa condição anterior. O comentarista vai nos trazer para nós a lembrança, biblicamente, como é que o homem se encontra diante de Deus sem ter aceitado a Jesus como Salvador. Ele diz aqui: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Diz o primeiro versículo, a qual já lemos aqui, Efésios 2:1. A palavra ofensa aqui no grego, paraptoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada, ou seja, a pessoa ofensa, ele está querendo dizer aqui a pessoa
transgredir a lei de Deus, os mandamentos de Deus, deliberadamente, porque quer fazer isso. E por causa disso a Bíblia diz que os homens são inimigos de Deus, porque Deus é santo e a santidade de Deus não compactua com o pecado. E a santidade de Deus, é claro, por não compactuar com o pecado, ela vai gerar o juízo sobre a vida do pecador. Então, o que o apóstolo Paulo estava dizendo é que mesmo nós mortos nas nossas ofensas, ou seja, nós pecando contra Deus deliberadamente, e ele continuando aqui, dizendo aqui também, em ofensas e pecados. A palavra pecado aqui vem da palavra grega armatia, que é errar o alvo, ou seja, Deus mostrou o caminho, é por aqui que você deve seguir, o homem não segue. É aquilo que Deus falou para Adão: Adão, esse jardim eu plantei para você viver nele, você e a sua mulher, e plantei nele árvores frutíferas para que se alimente delas, mas no meio do jardim há uma árvore chamada bem e mal. O fruto dela você não pode comer, porque no dia que tu comeres dela, certamente tu vai morrer. E pecado, que é errar o alvo, significa o homem, primeiramente, não crer naquilo que Deus falou, ou seja, ser incrédulo, desobedecer, ou seja, fazer aquilo que Deus disse para ele não fazer, ou seja, errar o alvo, errar o caminho. É como uma pessoa dizer, vai por este caminho, e a pessoa, não, eu vou por esse outro. Então, pecado, que vem da palavra amartia no grego, significa errar o alvo. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, o diagnóstico divino é que ele estava morto espiritualmente. O homem, ele é tricotômico, ele é corpo, alma e espírito. Então, o corpo que nós temos, que Deus nos deu, é que nos faz com que nós temos contato com a matéria, com o mundo ao qual nós vivemos. A alma é a sede dos sentimentos, é a sede dos desejos, da inteligência, do intelecto. E o espírito humano é aquele que se comunica diretamente com Deus. Se o espírito humano está morto, logo o desejo da alma será inclinada para o mal, será inclinada para pecar contra Deus. E como é que ele vai fazer isso? Usando o corpo, a matéria, para fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Então ele continua dizendo, ou seja, uma declaração da real condição da pessoa, ou das pessoas, ou do ser humano sem Deus. Então essa é a condição. O primeiro tópico é a condição do homem hoje. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus, aqueles que ainda não reconheceram a Jesus como o único, suficiente Salvador, a condição dele diante de Deus é um homem que está morto em ofensas e pecados. Agora, veja bem, nós temos 3 inimigos para nós enfrentarmos. Paulo ele vai revelar isso no versículo de número 2. O segundo tópico aqui da nossa lição é nossa ofensas e pecado. Ele começa dizendo aqui, o comentarista, a má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar, ou seja, caminho que o homem escolhe, a qual este caminho vai totalmente indo ao contrário daquilo que Deus estabeleceu. A exemplo de Israel, meus amados, nós vemos que no livro de Êxodo e no livro de Números, Deus dá uma ordem no livro de Números, fala assim para eles: avance, entre e conquiste a terra. Mas lá em Deuteronômio, quando aquela geração que saiu do Egito morreu, Deuteronômio significa repetição da lei,
numa maneira bem simples, Moisés ali ele vai relembrar aquela nova geração que vai entrar na Terra Prometida, o do porquê os pais deles não entraram na Terra Prometida. E quando Moisés traz a lembrança, e relembra novamente a lei do Senhor Deus, ele vai dizer lá também que Deus mandou eles entrarem na terra e conquistarem a terra, mas eles pediram para Moisés interceder diante de Deus para permitirem que 12 espias entrassem na terra para ver qual o melhor caminho que eles deveriam entrar para começar a conquista. É interessante que nós vemos aí o quê? Nós vemos aí que eles estavam querendo conquistar a terra sem a ajuda de Deus. E isso é um grande erro que o homem tem até os dias de hoje. Querer ser totalmente independente de Deus. E isso é algo que encontramos em Lúcifer, a qual foi isso que trouxe a rebelião ao coração de Lúcifer, querer ser igual a Deus ou maior do que Deus, independente de Deus. Foi essa propaganda que ele vendeu para o homem lá no Jardim do Éden. E nós vemos Israel, infelizmente, cometendo esse erro. Porque em Êxodo capítulo 13, nós vemos lá que Deus guiava o seu povo por onde deveria ir. Então Deus já tinha o projeto, já tinha a maneira como eles deveriam entrar na Terra Prometida, como Deus daria vitória para eles. Só que esse projeto, vamos dizer assim, ele foi adiado durante 40 anos. Porque você vai ver no livro de Josué a maneira como o povo de Israel conquista a Terra Prometida, Deus dando as diretrizes, como eles deveriam fazer. Entendo eu que seriam essas diretrizes que seria dada àquela geração que estava, vamos dizer assim, diante da fronteira para conquistar a Terra Prometida, vendo a Terra Prometida, mas não acreditaram, não creram, e por isso eles não entraram. É isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo má conduta, ou seja, em que noutro tempo vós andaste, antes de aceitarmos a Jesus Cristo como Salvador, nós andávamos conforme o que este mundo dizia e nos direcionava para fazer. E é sobre esses 3 inimigos que eu quero falar neste exato momento, porque esse segundo subtópico está dividido em mais 3 subtópicos. O primeiro é andartes, e a palavra andartes aqui está no passado, porque Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, aonde na sua viagem missionária, quando ele chega nessa cidade, onde tem o templo de Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que foi destruído, mas ali se praticava não somente a idolatria, o politeísmo, que é crer em vários deuses, também tinha, é claro, o culto pagão com a liturgia de atos sexuais, mas também praticava muito a feitiçaria lá em Éfeso. E quando Paulo chega ali, Deus usa, o Espírito Santo usa Paulo de uma maneira tão poderosa que ele então, ao levar essa palavra, muitos feiticeiros se convertem. E diz lá em Atos dos Apóstolos que eles vão até a praça, levam seus livros de magia, levam seus livros de feitiçaria e queimam em praça pública. Então, por isso, Paulo usa essa palavra no passado, andastes. Então, ele diz assim, andastes segundo o curso desse mundo. Ou seja, nosso primeiro inimigo é a filosofia, a ideologia que o mundo propaga para que nós possamos viver. É um modelo que o mundo impõe à sociedade. E porque a igreja não quer se moldar a esse modo de vida, a essa ideologia, o mundo nos odeia. E o nosso comentarista diz aqui, os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade,
o furto e a mentira. Entenda bem, nós vivemos em uma sociedade, a sociedade brasileira é uma sociedade imoral. É uma sociedade imoral, ela não consegue realmente discernir o que é moral, o que é imoral. Nós vemos a imoralidade em muitos servidores públicos, em autoridades ao qual nelas nós votamos para poder administrar aquilo que, através das nossas contribuições, colocamos em suas mãos. Nós vemos a imoralidade neles também, em outras pessoas, que são pessoas que acabam sugestionando aos seus seguidores, são pessoas que acabam trazendo aos seus seguidores como eles devem viver, influenciadores, a palavra correta. Hoje muito bem usado nos dias de hoje, influenciadores digitais ou influenciadores das mídias sociais. E nós vemos que eles não têm uma orientação moral correta, porque essa orientação moral só a palavra de Deus pode nos dar. Quantas vezes nós vemos estes influenciadores namorando, vivendo como marido e mulher sem casar, sem estar dentro do conceito bíblico, deixando-se um ao outro e novamente se unindo a outro parceiro ou a outra parceira, ou até a homossexualidade aí também, que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a qual eu creio nela, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é, para mim, a minha regra de fé. A Bíblia Sagrada é onde está para mim a ideologia de vida, como eu devo viver aqui nessa terra. E nós vemos também que vivemos numa sociedade imoral, porque nós temos no nosso país, por exemplo, algumas festas no início do ano, no Brasil, é comemorado o carnaval, que durante alguns dias a pessoa pode andar nu, a pessoa pode praticar sexo no meio da rua, a pessoa pode trair, e está tudo bem porque é carnaval. Nós temos no norte do nosso país, mais exatamente na minha terra, Manaus, uma festa chamada Festa do Boi Bumbá. E é um outro tipo de carnaval com outro nome diferente, aonde vem pessoas até de outros países para poder participar dessa festividade. Então nós vemos, meus amados irmãos, que nós vivemos em uma sociedade imoral, que não sabe discernir a verdadeira moralidade. Também uma sociedade, porque a nossa revista fala que andávamos segundo o curso nesse mundo na imoralidade. Nós vemos como tem crescido o adultério, o engano, a fornicação, a homossexualidade, uma prática condenada pela Bíblia Sagrada, não aceita por Deus que criou todos os homens. Nós vemos a questão do furto, quanta corrupção, quantas pessoas roubando, usando, vamos dizer assim, dos seus privilégios para furtar aquilo que não é dele. E muitos, é claro, pessoas de influências usando da mentira para enganar muitas pessoas. Então, o primeiro inimigo da nossa vida espiritual é o curso deste mundo. Mundo aqui, que Paulo está usando, a palavra grega aqui é aion, porque aqui essa palavra aion significa ideologia, filosofia, conceito, significa governo, como a maneira que o mundo é governado e como as pessoas vivem e se comportam com essa maneira que é falada. E aí o nosso comentarista continua dizendo: uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo é relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira que vive do seu tempo. O relativismo é uma filosofia
que tem ganhado força nos dias de hoje. É aquela famosa frase: um pouquinho mais de sal não vai estragar a comida, não vai ficar tão salgado assim. Isso aqui não vai nem fazer mal. Beber um pouquinho, que isso? É só um pouquinho. Então, ou seja, como disse Jesus, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Ali Jesus Cristo está falando do pecado e da doutrina dos fariseus. Ou seja, meus amados irmãos, é nas pequenas coisas que começa a queda do homem até ele se desviar totalmente de Deus. Então nós devemos tomar cuidado para não andarmos segundo o curso desse mundo, a ideologia deste mundo, que eu quero vos dizer, é contra o cristianismo, é contra a palavra de Deus. Eles usam de filosofias, usam a ciência do socialismo, da antropologia, que estuda o homem meio à sociedade, como o homem formou uma sociedade e assim por diante, para tentar explicar as mudanças que estão acontecendo e tentando dizer que isso é normal. Usa a ciência humana também como a psicologia, a psicanálise, para tentar minimizar comportamentos que a palavra de Deus, a qual a Bíblia Sagrada tem milhares de anos, e todos os livros se harmonizam. Escritores que não viveram no mesmo tempo, mas um distante do outro por milhares de anos, mas todos os livros se harmonizam daquilo que Deus quer para mim e para a sua vida. O segundo subtópico é andar segundo o príncipe da potestade do ar. Aqui Paulo está agora fazendo uma referência a Satanás. Nós vivemos no mundo material, mas existe também um mundo espiritual. E nesse mundo espiritual há uma guerra, uma batalha, onde Lúcifer com os seus anjos, ou demônios, lutam contra o ser humano e contra a igreja e tudo aquilo que possa se relacionar ao Deus Altíssimo. Então nós vemos que nós temos então aqui Paulo falando aos Efésios que nós temos o primeiro inimigo, que é a ideologia do mundo, o curso desse mundo, e o segundo é Lúcifer e os seus demônios. Nós vemos Paulo falando na mesma carta, lá no final, no capítulo 6, a partir do versículo 10, desta guerra espiritual ao qual nós enfrentamos, ao qual nós temos, e nós devemos e conseguiremos vencer se nós nos revestir de toda a armadura de Deus, com jejuns e oração. Então veja bem a importância na vida do cristão de amar a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de buscar a Deus em oração, de ter momentos durante a semana, de tirar algum dia para jejuar, para crucificar o ego, o eu, a nossa carne, o desejo da nossa carne, para que a gente possa andar conforme aquilo que Deus quer para nós. Então Paulo, ele vai dizer aqui que esse príncipe das potestades do ar, ou seja, ele tem um exército debaixo da sua autoridade, a qual eles influenciam os homens a desobedecer a Deus e a desacreditar que Deus existe, a ridicularizar a igreja, a ofender a igreja, a escarnecer da igreja, escarnecer de Deus, escarnecer da palavra do Senhor. Então, este é o segundo inimigo a qual nós enfrentamos, e Paulo fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 4, o seguinte, nos quais o Deus minúsculo deste século, que é referência a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Então vemos como é uma luta travada. Ganhar uma vida hoje para Jesus não é fácil,
porque há uma luta muito grande a qual a igreja enfrenta, nós enfrentamos, e essa luta não se vence com armas humanas, mas com armas espirituais, oração, jejum, buscar a Deus em oração. Então, meus amados irmãos, o terceiro subtópico andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora Paulo vai nos mostrar o terceiro inimigo que nós enfrentamos, que é a nossa própria natureza, o nosso próprio ser, a qual nós enfrentamos mediante as tentações que o inimigo lança, pensamentos que vêm em nossa mente, que muitas vezes se materializam em pecado na nossa vida. Ele vai dizer aqui, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Nós vemos, por exemplo, Paulo escrevendo aos Gálatas, as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Meus amados irmãos, Paulo, ele, através do Espírito Santo, nos ensina que nós devemos buscar em Deus e termos comunhão com Ele, com o Espírito Santo, para que o fruto do Espírito possa aparecer em nossa vida. O fruto é o amor ou caridade, dependendo da tradução, alegria. Essa alegria, ou gozo em outra tradução, é uma alegria